Ah lá, apareceu gravando. Estão vendo aí na tela de vocês? Apareceu algum aviso? Sim, Sim, canto gravando. superior esquerdo. Apareceu, né? Sim. Tá. Então, beleza. Então, daqui para frente, tudo que acontecer aqui, o que escrever no chat também, tá? Se quiser escrever alguma coisa no chat, fazer pergunta, qualquer coisa, fica gravado. Porque quando a gente recebe de volta esse arquivo, vem dois arquivos, na verdade. Vem um com a gravação em si da aula, né? Tudo que a gente está falando, escrevendo aqui no papel, compartilhar a tela, essas coisas todas. E um outro arquivo vem também com o que a gente falou no chat, o que um falou, o que o outro respondeu, etc e tal. Tudo bem? Muito bom. Então, vamos iniciar nosso esquema aqui. João Pedro, fala mais alto um pouco, Clarinha. Hoje a gente vai dar continuidade naquele capítulo só de exercício. Eu vou ver aqui que eu tô meio perdido, eu vou ver onde que a gente parou, mas acredito que sim, quer ver? Espera lá. A gente já fez esse daqui dos dentes da bicicleta, não foi? Deixa eu Isso, me nós fizemos encontrar um e aqui. dois. E a gente fez também do biscoito, das calorias. Isso. Esse aqui, o 2. Um Pelo e que eu dois. lembro, ó, tá aqui, né, ó. Pelo que eu lembro, então, terminou aqui no biscoito, na caloria do biscoito, certo? Pessoal que entrou agora, observa que a gente está gravando a aula, tá? Então, beleza. É isso mesmo, Depois? Ju, não entendi o que você falou. Fala de novo. Se eu postar em algum lugar depois? Depois eu vou fazer o quê? Postar a aula. Ah, sim, eu vou colocar isso no YouTube, e eu coloco no grupo nosso de WhatsApp o link para acessar no YouTube. Ele fica gravado lá no YouTube, você não precisa baixar nada, é só pelo YouTube você consegue assistir o vídeo inteiro ou um pedaço dele que te interessar, tá? Aí eu estava falando para o pessoal que, por um lado, é bom que você pode rever alguma explicação, e por outro, tem que ficar prestando atenção que o pai e a mãe de vocês vai receber esse link também, e a escola, a direção da escola também, tá? Então, eu não tenho como eu esconder isso aí não, falou? Mas também não é problema nenhum, né? É só assistir a aula aqui na boa, e de preferência participar da aula que já é bom, né? Tá bom? Eu não consigo fazer isso hoje, tá, pessoal? Só consigo fazer no dia seguinte, porque o Meet da Google, ele me disponibiliza esse arquivo mais tarde um pouco. E como eu tenho aula até o final da noite hoje, tenho aula com vocês, depois tenho aula à noite, eu só vou conseguir fazer isso amanhã, certo? Então, amanhã eu consigo colocar lá no YouTube, tá? Bom, então é isso. A gente fez até o módulo capítulo 4, nós fizemos até o exercício 2, que é das calorias lá. E agora nós vamos tentar fazer o exercício 3, certo? Que fala assim, né, ó. Se foram feitos 2/5, é esse aí o 3, não é? Confirma aí. Então, nós estamos aqui na página 433, capítulo 4, exercício 3, tá? Vai falar, se foram feitos 2/5 de um relatório em 10 dias... Ah, então isso está parecendo uma regra... Então, tem aqui o relatório, 2/5, aí a outra grandeza é dias, porque ele falou assim, 10 dias, né? Por 24 alunos, né, que seria o número de alunos, 24, que estudam 7 horas por dia. Então, 7 horas por dia, tá? Essas são as primeiras informações. Aí continua.
ele pergunta, quantos dias serão necessários, então aqui é o X, certo? Quantos dias serão necessários para terminar esse relatório, sabendo-se que 4 alunos desistiram. Então, vamos lá, tinha 24, se desistiram 4, então aqui eu tenho que pôr 20, certo? 4 alunos desistiram, e que o restante agora, né, estuda 6 horas por dia. Mas dá a impressão que faltou alguma coisa aqui, não faltou? Mas vamos tentar entender, ó. Para terminar o relatório, ele falou, né, ó. Então são 3/5? Isso, perfeito. 3/5. Se é para terminar, então aqui é o que falta, né? Se já foram feitos 2/5, para fazer tudo, ficou restando 3/5, certo? Aí, turma, a gente vai agora fazer aquela análise para ver se é diretamente ou inversamente proporcional, né? Então, vamos fazer assim, sempre comparado com o x, tá? Então, eu estou tampando aqui o restante, vamos comparar essas duas grandezas, né? Então, pensa assim, se para fazer 2/5 do relatório precisou de 10 dias, para fazer 3/5, que é mais, né? Vai precisar de mais dias. Então, aqui vai ser diretamente proporcional, porque os dois estão aumentando, né? Vamos falar desse aqui agora, ó. Se, para fazer o relatório lá, 24 alunos, demorou 10 dias, se a gente diminuir o número de alunos, o que vai acontecer? Não vai demorar mais tempo para fazer o serviço? Né? Então, 24 alunos gastaram 10 dias para fazer o relatório. Se eu diminuir o número de alunos, vai precisar de mais dias para fazer o relatório. Então, diminuiu e aumentou, essa é inversamente. Isso aí, Pedro. E agora, né, tampando esses dois aqui, e falando só do número de horas trabalhadas por dia. Então, assim, se trabalhando 7 horas por dia demorou 10 dias, se a gente diminuir o número de horas, o que vai acontecer? Não vai aumentar o número de dias? Então, de novo, inversamente proporcional. Aí, aquele jeito de montar, né, que eu falei para vocês. Aquele jeito de montar, assim, sempre do lado esquerdo aqui, a gente coloca a grandeza que tem o x. Então, vai ficar assim, ó. Do lado esquerdo, coloca a grandeza que tem o x, então vai ficar 10 dividido por x igual. Agora, não importa qual grandeza que você coloca, né? A ordem não importa. O importante é, vamos supor que eu vou pôr essa aqui, ó. Essa aqui é diretamente proporcional, então, 2/5 e 3/5. Não inverte, coloca do jeito que tiver. Aí você põe o sinal de vezes, certo? Agora, oi, professor. Oi, quem está falando Quer comigo? colocar em decimal? Pode colocar, mas eu vou deixar assim porque eu vou poder simplificar aqui, ó. 2/5 e 3/5 eu vou cortar o 5, tá? É isso que alguém perguntou? Bom, como esse é inversamente proporcional, então eu coloco 20 e 24, invertido, tá vendo? Aqui também, vou pôr vezes inversamente proporcional, invertido, 6/7, tá? Bom, aqui, pessoal, a gente podia pegar, multiplicar todo mundo em cima, multiplicar todo mundo embaixo, dá certo também, mas você tá vendo esse 2/5 e o 3/5 aqui, ó? Vamos ver, vamos fazer de conta que ali é um rascunho, quer ver? Vamos supor. Como é que eu faço essa conta? 2/5 dividido por 3/5. Lembra daquela regrinha, né? Ó? Produto dos extremos, 2 vezes 5, dividido pelo produto dos meios. 5 vezes 3. Como aqui é vezes, em cima e embaixo é vezes, e tem o número 5, dá para cortar, então isso vira 2/3, tá? Então, vou repetir aqui. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Agora, se quiser, dá para simplificar ou multiplicar todo mundo em cima e todo mundo embaixo, né?
Se a gente multiplicar, aqui vai dar 2 vezes 20 dá 40, 40 vezes 6, se fosse 4 vezes 6 ia dar 24, então em cima dá 240. Embaixo é que vai pegar. 3 vezes 7 é 21, então seria 21 vezes 24. Então eu vou fazer de cabeça aqui, ó. 21 vezes 24 deu 504. 504. Agora a gente vai multiplicar em cruz. Então fica x vezes 240 vai dar 240x. E 10 vezes 504, quando a gente multiplica por 10 é só acrescentar um zero, né? Então vai dar 5.040. Aí como aqui é vezes, o 240 vai para o lado de lá dividindo. Então 5.040 dividido por 240. Os dois terminam em zero, então dá para dividir os dois por 10, né? Então, corta o zero, sobra então 504 dividido por 24, mas a gente achou esse 504 aí, não foi multiplicando 21 por 24? Então, se eu dividir por 24, a resposta vai dar 21, né? Então, o x é o quê? Número de dias? Então, 21 dias que vão ser necessários aí. Aí, 21 está na alternativa D, tá? Turma, a página está certinha aí na câmera, está torta, está escondendo algum pedaço, quer que eu ponha ela mais para cima, mais para baixo, mais para a direita, mais para a esquerda? Dá uma alô. Tá certo, tá certinho. Tá, beleza, então. Então, aí, na aula passada, teve alguém que dava o print e colava lá no nosso grupo de WhatsApp, turma? Quem Era que é? Fabiana. Fabiana. Tem jeito, Fabiana, de você fazer isso hoje ou tá complicado? Se ela não puder, eu faço. Não entendi, desculpa. Só um minutinho que eu já tiro o print. Você vai fazer, então, a hora que você terminar, você dá um alô? Pra gente trocar a folha, tá? Pronto, professor, pronto. Pronto? Beleza. Eu fico pedindo para vocês repetir, porque o som do meu notebook aqui é uma porcaria, e às vezes eu não entendo o que vocês falam, eu tenho que pegar a caixinha de som, tá vendo? A caixinha minha aqui, ó, e pôr no ouvido. Você acredita nisso? De tão ruim que é o som do meu notebook, tá? Bom, a Fabiana disse que já deu o print, já colocou lá. Não precisa colocar agora no grupo de WhatsApp, pode ser depois, né? Não tem problema nenhum, a hora que for menos pior, viu, Fabiana? Então vamos para o próximo exercício, né? Ó. Se alguém tiver dúvida, alguma dúvida nisso aqui, perguntem, pessoal. Não fica com dúvida não, hein? Muito bem. Então, exercício 4 agora. Está escrito lá assim, ó, no exercício 4. Uma fábrica de calçados localizada em Nova Serrana emprega 16 operários, então também está com cara de ser regra de 3 composta, tá? Ó. 16 operários, os quais produzem 120 pares de sapato, isso? Pares de calçados, né? 120 pares de calçados, trabalhando 8 horas por dia. Beleza. Aí ele falou assim, a fim de ampliar essa produção para 300 pares de calçado por dia. 300. A empresa mudou a jornada de trabalho para 10 horas diárias. Então, trabalhar, ao invés de 8, vai trabalhar 10, né? Então, nesse novo contexto, quantos operários, qual o número necessário de operários? Então, vou pôr X aqui, que o X é o operário que ele quer saber. Então, é uma regra de 3 composta, a gente vai resolver do mesmo jeito do anterior. Nós vamos analisar essas duas grandezas, ver se elas são direta ou inversamente proporcionais. Então, se para produzir 120 pares de calçado precisou de 16 operários, se for 300 vai precisar de mais operários. Então, as duas vão aumentar. Por isso, diretamente proporcional, tá?
Aí a gente tampa esse daqui e vai analisar o número de operários e o número de horas trabalhadas por dia. Então, se trabalhando 8 horas por dia, precisou de 16 pessoas para fazer o serviço. Se aumentar o número de horas, aí vai poder diminuir o número de pessoas, certo? Então, esse aqui é inversamente proporcional. Oi, alguém quer falar comigo aí? Clarinha, lá? A gente respondeu só, eu e o João Pedro. Não entendi, Clarinha. Eu e o João Pedro, a gente só te respondeu. Ah, beleza. Desculpa. Imagina. Legal. Então, tudo bem aqui, direto e inversamente, turma? Algum problema com isso? Bom, como hoje o Palmeiras, claro, vai ganhar do Corinthians, né? Então eu vou fazer de verde agora. Você Tem vai jogo pegar... Palmeiras vai ganhar do Corinthians, por isso que eu vou fazer de verde. Lógico, não tem nenhuma dúvida. 2-0 Corinthians, hein, senhor? Tá bom, vai sonhando aí. Preto e vermelho aí, viu? Vai sonhando. Ó, então vamos lá. 16 sobre X. Ainda mais o Corinthians com um monte de gente com Covid lá, todo mundo lascado. Vixe, Maria. Bom, o Palmeiras talvez não vai ligar muito para esse jogo, porque ele tá pensando não sei em que jogo aí. Deixa pra lá. Aqui, turma, o que é diretamente proporcional não muda. Põe sinal de vezes. Você viu que pôs o sinal de igual aqui, deixa sempre separado para cá o que tem x, né? Como esse é inversamente proporcional, então vai ficar o 10 em cima, o 8 embaixo. Aqui tá fácil assim, ó. Antes da gente multiplicar em cima e embaixo, como tem zero sobrando aí, né, ó. Quer ver? Ó. Eu posso pegar esse zero e cortar com esse, tá? Um em cima, um embaixo, e também porque é a conta de vezes, né? Esse aqui também posso cortar com esse. Então, em cima sobrou 12 vezes 1, que costuma ser 12. Embaixo sobrou 3 vezes 8, que por enquanto é 24, né? Aí, multiplicando em cruz, ó, x vezes 12 vai dar 12x, e 16 vezes 24. Ó, vamos supor que eu estou com preguiça de fazer a conta, então eu vou deixar assim, ó, 16 vezes 24. Só vou deixar indicado, não vou multiplicar. Vou pegar o 12 e vou passar dividindo, ó. 16 vezes 24 dividido por 12. O 24 dividido por 12, a gente sabe que dá 2, não dá? Ó, certo? Então, aqui vai ficar 2 vezes 16. 32, tá vendo? Aí a gente consegue responder, né? Então, são 32 operários. A gente consegue responder sem ter que fazer, às vezes, né? Sem ter que fazer a conta, tá? Mas quem quiser, não tem problema nenhum, fazer a multiplicação, depois dividir por 12, e aí dá o 32. Lembre-se do seguinte, por enquanto, a gente tem acesso à calculadora, né? Mesmo durante a prova, certo? Mas, na época que vocês forem fazer vestibular, se Deus quiser, isso aqui já tem, essa pandemia já acabou, né? Aí lá na hora do vestibular não pode usar calculadora. Não deixa de jeito nenhum. Infelizmente, tá? Mas, então vocês vão... Por isso que às vezes eu mostro alguma estratégia, assim, né, de resolver sem utilizar a calculadora. Certo, pessoal? Fabiana, só dá um sinal de vida aí a hora que a gente puder trocar a folha. Prontinho, professor. Valeu, Fabiana. Alguma pergunta, pessoal? Alguém de vocês quer fazer alguma pergunta? Até agora não. Falou, Pedro. Por enquanto não, tá normal. Turma, vamos agora para o exercício 5, né? O 5. Vê se é o do Renatinho. É o do Renatinho? É ele. Ah, beleza. Tem até um desenho aqui, não tem assim, ó? Uhum. Certo? Então, Renatinho, tá, beleza. Vamos lá. O Renatinho passa aproximadamente 4 horas e 30 minutos por dia na frente do computador. Vamos entender uma coisa, ó. 4 horas e 30 minutos
é 4h30, certo? Se a gente for escrever na forma de número decimal, teria que ser assim, ó, 4,5, 4h30, e não 4,30, tá? Cuidado com isso, hein? Então, 4h30, né? Aí fala assim, então, por dia. Então, isso aqui, por dia. Lembrando que o dia tem 24 horas, certo? Bom, pelo menos é assim por enquanto, né? Não sei se vai mudar ou não. Aí ele fala assim, a fração do dia referente ao tempo gasto por ele no computador. Então, ele quer saber qual é uma fração que representa o tempo que ele fica na frente do computador. É facinho, né? Ó. Você pode colocar assim, ó, 4,5, que é tantas horas que ele fica na frente do computador, dividido por 24. Bom, aí, fazer essa conta desse jeito, tudo bem, com a calculadora dá, mas vai dar um número decimal, e ele quer a fração. Observa as alternativas. Todas elas são fracionárias, certo? Então, vamos transformar em fração. Transformar 4,5 em fração, ficaria assim, ó, 45 sobre 10, é 4,5. E o 24 pode perfeitamente ser escrito 24 dividido por 1. Agora, de novo, a gente vai usar aquela regrinha, produto dos extremos, dividido pelo produto dos meios. Então, os extremos é 45 vezes 1, e os dos meios é 10 vezes 24, ou 24 vezes 10, tanto faz. Aí. Agora, o que a gente vai fazer? Vai tentar simplificar o máximo possível isso daqui, tá? Certo? Para que no final fique uma fração. Beleza? Tudo certo aí, Miguel? Tudo Bom. sim, tudo sim. Eu fui ligar a câmera, mas ela tá... Não dá certo, Miguel? Não deu certo? Não, o meu deu certo. Tá. Bom, esse número 1 aqui não presta para nada, né? Certo, gente? Então, nós vamos tentar simplificar o 45 com 24, com 10. Bom, de cara, eu estou percebendo que, é claro que tem outras maneiras de fazer. Eu vou fazer do meu jeito aqui, mas dá para pegar o 45 e simplificar com 10, dividindo os 2 por 5. Então, 45 dividido por 5 vai dar 9, né? 1 já nem coloco mais. E o 10 dividido por 5 vai dar 2, certo? Então, aqui embaixo fica 2 por 24. O 9 e o 24, dá para fazer a simplificação por 3. Então, a gente vem aqui, divide por 3, divide por 3. Fazendo essa simplificação, 9 dividido por 3 vai dar 3. Então, tem o número 2 aqui, que eu não posso esquecer dele. E o 24 dividido por 3 dá 8, né? Agora lascou, agora não tem mais jeito de simplificar coisa nenhuma, tá vendo? Então vai ficar 3 em cima e 16 embaixo. Então vamos ver se tem essa alternativa. Tem, ó, é a letra B. Opa, espera aí. Aí. Esse é moleza, né? Facinho, né? É um exercício de razão, certo? Razão, lembra, né? Divisão, tá? Alguma pergunta? Pessoal, jovens, Não. Não. tranquilo. Vocês que são o futuro do Brasil aí, né? Se tiver dúvida, vai perguntando, hein? Ô, professor, Oi. ali você dividiu o 9 e o 24 por 3? É, Ah, tá. isso. Obrigada. A gente vai dividindo conforme a gente vai percebendo, sabe? Então, deu certo de dividir os 2 por 3. O que não pode fazer é dividir um por um valor e dividir o outro por outro valor. Sempre tem que dividir pelo mesmo valor, tá? Bom, pessoal, então a gente está
no finalmente aqui desse capítulo. O próximo capítulo seria potenciação, certo? Potenciação. E aí já é o último capítulo da nossa parte aí, né? Então, antes da gente passar para o outro assunto, para dar uma encerrada nesse assunto aqui de regra de três, de razão, né? Regra de três que a gente estudou, então a gente podia voltar lá no capítulo 1 e verificar quem de vocês, voltando lá no capítulo 1, o capítulo 1 que fala de grandezas proporcionais, regra de três simples e regra de três composta, e verificar lá quem de vocês tentou fazer algum exercício daqueles contextualizados. Calma aí que eu vou voltar aqui na minha apostila. Olha lá, ó. É do 6 para frente, certo? Página 421. Então, exercícios contextualizados. Então, lá do capítulo 1, que fica na página 421, tem alguém de vocês que tentou fazer algum daqueles exercícios e teve alguma dificuldade? E gostaria de perguntar, para a gente poder esclarecer, porque lembrando, meus queridos e minhas queridas, futuros do Brasil varonil, na prova, tchan, 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 cai também os contextualizados. Olha, professor. Ai, lascou-se o pé da goiabeira. Maria Clara, você fez algum? Quer perguntar algum? Eu ainda não fiz todos, eu estou Tá. selecionando alguns. Não tem mas problema. Dos que eu fiz, Ah, eu não tive dificuldade muita, não. não? Eu também. Os que eu fiz, eu provavelmente Que vou bom, ter- Clarinha. Eu Fico fiz contente com isso. Pedro, o você também? único, Sim. Fala, Matheus. o único que eu fiquei assim para entender foi o 8 que eu tive uma Do certa... capítulo 1, É, o contextualizado 8. é aquele que fala assim, ó, um dos pratos típicos, é esse? Não. O Não. anterior. Um veículo Isso. Isso. viaja entre dois povoados, é esse? Isso. Tá. Sim. Então eu vou resolver esse aqui como forma de exemplo, tá, pessoal? Mesmo quem já fez e já acertou, ótimo, né? Tudo bem? Quem ainda não fez, né? Procura ver aí se tem dúvida ou não. E lembrem, ó, tá gravado, ó, tá gravando, ó. Nas provas caem também os contextualizados, certo, meninos e meninas, futuro do Brasil. Então, vamos lá. Capítulo 1. Esse é o exercício 6, né, do veículo, é isso? Não. 8. Ele fala assim, ó, um veículo viaja entre dois povoados da Serra da Mantiqueira. Tá bom. Percorrendo a primeira terça parte do trajeto. Então, vamos supor que esse aqui seja o trajeto todo, tá? Como ele falou terça parte, é porque esse trajeto, então, foi dividido em 3 pedaços iguais. 1, 2, 3, né? Ok? Então, a primeira terça parte seria essa daqui. Ele viaja com velocidade média de 60 km por hora. Então, vou marcar aqui, ó. Vou chamar de V1, tá? 60 km por hora. A terça parte seguinte, que seria V2, ele viaja com velocidade de 20. E a última parte, ele viaja... não, é 40, né? Eu li errado. Deixa eu arrumar. 20 é a última, não é isso? Confirma aí, pessoal. É. Tá. Eu vou arrumar aqui, calma aí. Deixa eu secar aqui o meu Errorex, eu já coloco 40 aí. Então, o nosso V3 aqui, né? V3 vai ser 20.
Tá, eu já coloco 40 aqui. Tudo bem, até aí. Vamos continuar lendo. Aí ele fala assim, ó, o valor que melhor aproxima a velocidade média do veículo nessa viagem em quilômetros por hora. Então, ele quer saber a velocidade média no percurso todo, certo? Ok? Aí é um problema, porque a gente tem uma vontade danada de pegar e somar essas três velocidades e dividir por 3, né? Infelizmente não é. A velocidade média no percurso todo, então a gente vai ter que calcular qual é o tempo total que ele gastou para percorrer os 3 pedaços e qual é a distância total, porque isso aqui até os corintianos sabem que velocidade média é o ΔS por ΔT, né? Certo, pessoal? De física, né? Coisinha de física lá, tá? Então, velocidade média, né? ΔS é a distância percorrida e ΔT é o tempo que demorou para percorrer essa distância. Divide um pelo outro tem a velocidade média. Como a gente não sabe a distância total, então, vou supor que esse primeiro pedaço tem x quilômetros e x quilômetros. São iguais porque ele falou de terço, né? Ó, primeiro terço, segundo terço e terceiro terço. Quando se divide alguma coisa em fracionário, então se dividiu em partes iguais. Então, vamos supor aqui que o nosso ΔS, né, é 3x, tá vendo? Esse seria o nosso ΔS total, a viagem total, né? ΔS total é 3x, tá? Então, aqui seria o ΔS total e o ΔT total, né? Agora, a gente tem que achar qual é o tempo que ele gastou para fazer essa distância. Então, nós vamos tentar calcular o tempo do primeiro pedaço, tempo do segundo e tempo do terceiro. É claro que o tempo do primeiro pedaço vai ser o menor de todos, porque a velocidade era maior, né? Esse daqui vai ser intermediário, e esse daqui vai ser o maior tempo, porque a velocidade aqui era pequena. Acho que já dá para pôr 40 aqui. Ô, turma, tá dando para entender que aqui é o número 4? Dá. Hã? Fica meio embaçado, mas fazendo um esforço dá, né? Então, vamos lá, ó. Nós vamos pegar e vamos fazer a conta aqui para o primeiro terço, tá? Vou pôr o número 1 aqui, né? Para vir aqui organizar. Então, a gente sabe que velocidade é a ΔS por ΔT. Então, aqui a velocidade é 60, o ΔS é x, e a gente quer saber o ΔT do primeiro pedaço, tá? Coloca 1 aqui embaixo de 60 e multiplica em cruz. Então, vai dar ΔT vezes 60, dá 60 ΔT, x vezes 1 dá x, passa o 60 dividindo, vai ser x por 60. Esse aqui é o tempo, claro, em função do x, porque a gente não sabe o x, né? Esse vai ser o ΔT1, que é o tempo que ele demorou para percorrer o primeiro terço. Agora, vamos fazer a mesma conta para o segundo terço, tá? Então, vou colocar aqui o número 2. Então, de novo, velocidade é ΔS por ΔT. A velocidade aqui é 40. O ΔS é x. E o ΔT é o que a gente quer achar. ΔT2, tá? Então, tudo igual a conta. Ó. Põe 1 embaixo, multiplica em cruz. Lembrando que a gente quer achar o ΔT, não é o x, tá? Então, aqui vai ficar 40 ΔT2. 1 vezes x dá x, passa o 40 dividindo. Vai ficar x dividido por 40. Esse é o tempo que gastou para fazer o segundo percurso. E agora a gente vai para o terceiro percurso. Vamos colocar o número 3 aqui, tá? Então, tudo repetido, ó. Velocidade, ΔS por ΔT. Então, aqui a velocidade é 20. O ΔS é x, né? X. E o ΔT vai ser o ΔT3, que é o que a gente quer achar. Pondo 1 aqui embaixo, multiplicando em cruz. Então, vai ficar 20 ΔT. E 1 vezes x dá x, e o 20 vai embaixo. Então, esse vai ser o tempo do terceiro percurso. Então, significa que o tempo total, que eu tenho que pôr aqui, é a soma dos 3, certo?
Eu teria que colocar aqui assim, né? Vamos ver se vai dar certo. Ó. X por 60, somado com X por 40, e somado com X por 20. Então, aqui já deu para somar direto, né? X mais X mais X, 3x, é a distância total. E aqui é o tempo total, que não dá para somar direto porque é fracionário, né? Aí tem que fazer, deixa eu aumentar aqui o traço de fração. Aí vai ter que fazer mínimo múltiplo comum entre 60, 40 e 20. Acho que dá 120, não dá? Lembra dessa conta, né? MMC divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, certo? Vamos lá. Aqui em cima permanece o 3x, né? Aqui embaixo vai dar 120. 120 dividido por 60 dá 2. 2 vezes x, 2x, mais 120 dividido por 40 dá 3. 3 vezes x, 3x, mais 120 por 20 vai dar 6. 6 vezes x, 6x. Repete aqui o 3x. Repete o 120 e vamos somar. 2, 5, 5 com 6, 11x. Bom, agora ficou a seguinte situação. 3x dividido por 11x por 120. Esse 3x aí pode muito bem ser escrito assim, ó. 3x sobre 1, 11x por 120. Olha lá, de novo a gente vai usar a regrinha. Vixe, cobrança. Agora não. Aí. Ixi, Maria. Então, de novo, a gente vai usar aquela regrinha assim, né? Ó, produto dos extremos dividido pelo produto dos meios, tá? Então, vai ficar 3x vezes 120, que é os extremos, né? Dividido pelo produto dos meios. 1 vezes 11x. Mas olha o que vai acontecer com o x. O x nós vamos poder cortar, tá vendo? Ó? Porque não tem, aqui é vezes, aqui também é vezes, tem x em cima e x embaixo, então corta o x, né? Agora em cima sobrou 3 vezes 120, vai dar 360, e 1 vezes 11, 11. E agora lascou, turma, agora tem que dividir de verdade mesmo, não tem boca não. Então, a velocidade média total, né, vai ser dividindo, eu pus o traço de fração, mas não era para pôr, não. Alguém já dividiu aí, mais ou menos? Não, porque esse dos que eu fiz foi o único que eu não fiz, o 8. O meu tinha dado. Fala de novo, Fabiano. A minha resposta da vez tinha dado 40. 40? Mas eu acho que a resposta certa não é a letra A? Porque, ó, dividindo 360 por 11 vai dar aproximadamente 32,7. Deixa eu secar aqui. Dá uma olhada no gabarito lá, pessoal. Vocês sabem onde que tem o gabarito, né? Letra A, 32,7 quilômetros por hora, tá? Alguém conferiu lá o gabarito para ver se é isso mesmo? É da letra A. Letra A, né? Então, na verdade, isso aqui é como se fosse um exercício de física, tá vendo? Certo? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Não, tranquilo. Tranquilo? Esse Então, foi mais trabalhoso. O 40, pessoal, como é que vocês chegaram no 40? Vocês somaram as 3 velocidades e dividiu por 3, é isso? Não, infelizmente, não é a média, tá? Não dá certo. Se em física, o professor, não sei se já falou isso com vocês, mas se não falou, alguma hora vai falar, tá? Que a velocidade média não é a média das velocidades, certo? Então, vocês vão terminar de copiar aí, né? Beleza. Tem mais alguém de vocês tentou fazer mais algum desse capítulo 1 aí?
e teve alguma dúvida? Eu fiz outros, mas nos outros eu não tive Dos dúvida, outros não. que eu fiz também. Deu tudo certo? Deixa eu Deu. só te perguntar uma coisa. Pode falar, Clarinha. Na letra. No número 6. Ah. Número 6 é o que fala a margem de erro, é esse? Não. Isso. É, a margem de erro. O que tem? É para fazer a. Como fala? A regra de 3 no inversamente, certo? Ele está dizendo um jeito de fazer aí, né? Ó, que é proporcional. Se é proporcional, é igual a uma constante. Um é igual a uma constante vezes o outro. Vou fazer esse 1 então também, tá? Porque Pode eu ser? fiz. Pode ser, porque eu fiz. Mas o jeito que eu fiz Ah. não bateu nada com as respostas, entendeu? É a letra A esse também, não é? Então no meu não foi, porque não deu certo. Então, mas o gabarito que tem na apostila é da letra A, certo? Eu fiz, deu a A. Vamos ver, quer ver? Ó? Deixa eu fazer do meu jeito aqui. Na verdade, não é do meu jeito, eu vou fazer do jeito que está escrito aí, eu vou seguir o que ele escreveu, quer ver? Ó? Fica vendo, ó. Posso já tirar essa folha aqui, ou não? Pode. Tá, Sei lá, meu. vamos lá. Então, seria o exercício 6, né? Ele diz assim, ó, a margem de erro em uma pesquisa eleitoral é inversamente proporcional. Então, quando ele fala que é inversamente, proporcional à raiz quadrada do tamanho da amostra. Aí, vamos lá. Se em uma pesquisa com 8.100 eleitores, 8.100 eleitores é a amostra, é a quantidade de pessoas, tá? Eleitores, isso daqui é a nossa amostra, né? Aí ele diz que quando pegou esse tanto de eleitores, a margem de erro deu 4%. Vamos escrever assim, ó, o erro foi de 4%. Agora ele quer saber assim, e com 25.600 eleitores, né? 25.600 eleitores, que seria a nova amostra. Então, qual seria a margem de erro? Então, eu coloquei X aqui. Então, vamos tentar lembrar, ó. Quando você pega duas grandezas inversamente proporcional, o produto delas tem que ser sempre o mesmo. Se fosse diretamente proporcional, é a divisão entre elas que deveria ser a mesma. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Agora eu não lembro se essa aula eu falei para vocês lá na sala de aula. Acho que foi na sala de aula, não foi? Aí que é o negócio. Lá na aula, na lousa, eu lembro que eu fiz umas tabelas assim, compridas, assim, e que, para verificar se era diretamente ou inversamente proporcional, né? Foi aqui no online. Foi na escola, não foi? Não, foi no online. Foi online? Ué, Foi. não estou achando essa folha, não. Se foi online, eu tinha que ter a folha aqui. Oxa, será que está aqui? Não, isso aqui é do segundo colegial. Deixa eu ver aqui. Bom, mas vamos tentar lembrar. Então, quando a gente tem duas grandezas e a gente está desconfiado que elas são diretamente proporcionais, a gente pega e divide um número pelo outro e vai vendo se dá sempre o mesmo resultado. Verdade. Mas quando elas são quando a gente está desconfiado que elas são inversamente proporcional, aí a gente vai multiplicando uma pela outra
e isso tem que dar o mesmo resultado. Então, no nosso caso aqui, como o exercício já está afirmando que elas são inversamente proporcionais, então a gente vai multiplicar o erro pela raiz quadrada dos eleitores. Então, se eu pegar 4 vezes a raiz quadrada de 8.100, né, ó, erro vezes o produto da raiz quadrada. Então, está escrito lá, vou ler de novo, ó. A margem de erro de uma pesquisa eleitoral é inversamente proporcional à raiz quadrada do tamanho da amostra. Então, a margem de erro, 4%, é inversamente proporcional à raiz quadrada do tamanho da amostra. Então, o produto aqui vai ter que ser igual ao produto da outra, que é x, que a gente quer saber, raiz quadrada de 25.600, tá? Então, produto entre a margem de erro e a raiz quadrada do número de eleitores, certo? Aí é só resolver essa equaçãozinha facinho aí, né? Moleza. Então, para resolver, né, é fácil, porque, vamos pensar assim, se fosse só 81 aqui, a raiz quadrada seria 9, né? Certo ou não? Então, como eu tenho 100, então é 9 vezes 10, é 90. Então, vai dar 90. Se fosse só 256, a raiz quadrada seria quanto? 16. 16. Então, vai dar 160. Aí, agora, moleza, né? Passa o 160, que está multiplicando x, passa embaixo dividindo. Então, vai ficar 4 vezes 90 dividido por 160. Aí, dá para cortar o zero, certo? Dá para simplificar o 4 com o 16, né? Divide por 4 e divide por 4. Então, vai ficar assim, ó. 1, né? 4 dividido por 4 vai dar 1, certo? 1 vezes 9, 9. E 16 dividido por 4 dá 4. Então, fica 9 dividido por 4. Mas a resposta está em número decimal. Então, se for dividir 9 por 4, né? Ó, 2 vezes 4, 8, sobra 1,0. 2 vezes 4, 8, sobra 2. Aí não põe outra vírgula, não. Aí coloca outro zero. 5 vezes 4, 20, para 20 nada. Então, vai dar 2,25%. Que é a letra A, tá? Firmeza, meninos e meninas do meu Brasil varonil? Tem que ler com atenção, né? Porque você viu que ele falou a raiz quadrada. Não, raiz quadrada. Eu não tinha colocado. Eu também demorei para perceber que a... A gente às vezes não lê com atenção, né? Isso é difícil. Vamos lá. Mais algum aqui desse capítulo, para a gente ir para o capítulo 2, para ver se alguém tentou fazer algum do capítulo 2 e teve dúvida, ou se mais alguém teve dúvida nesse aqui do capítulo 1. Fala aí. E também, se não deu tempo de tentar fazer, não tem problema, pode tentar agora, né? E para a próxima aula, também trazer as dúvidas. Se quiser também, pode escrever a dúvida no Zap, tá? No nosso grupo do Zap, escreve já, fala, estou com dúvida em tal, tal e tal. Aí eu vendo lá, eu já me organizo para, na próxima aula, já iniciar a aula, já esclarecendo essas dúvidas, né? A minha dúvida foi só essa no 6 mesmo, porque eu não... Esses aqui, né? Raiz. Tá. Matheus, Miguel, mais algum? Pedro, pessoal aí? A minha foi só na 8 mesmo. A 6 eu também fiquei em dúvida, só que eu acabei pesquisando uma explicação, daí eu acabei entendendo, eu fiz de outro jeito também, mas eu entendi. Vitor, Maria Eduarda, Adriel, alguém quer perguntar? Rafael, minha parente aqui, ó, Ana Clara Duarte, a Vi, Eu só tava com dúvida na 8 mesmo, então, por mim... Certo. Mariana, João Henrique, João Pedro, Ju, alguma pergunta? Não sei se eu esqueci de falar o nome de alguém aí. Vitor, Maria Angélica. Se eu esqueci de falar o nome de alguém, desculpa, tá?
Bom, tem alguém de vocês que fez algum exercício do capítulo 2 e teve dúvida? O capítulo 2, ele é de porcentagem, né? Dá uma olhadinha, vamos pegar lá o capítulo 2 agora, pessoal. O do 2 eu ainda não fiz nenhum. Nenhum. Alguém fez algum do 2, pessoal? Eu não cheguei a fazer. Eu também não. Ainda não. Dos Deus. contextualizados? Ah, tá. Kerry, né? Carrie. Carrie. Rita, pegou, ó, que chique, hein? Eu não sei se eu vou conseguir falar com essa classe toda que você falou, mas vou tentar, tá? Eu fiz. Pode chamar de Camille. A Camille, ó, facilitou. Facilitou, Camille. Você fez algum, Camille? Tem alguma dúvida? Adriel? Eu fiz, mas não tenho dúvida não. Não, né? A maioria, mas não tenho nenhuma dúvida não. Tá. Bom, então eu vou fazer assim, turma. Vamos ver lá do capítulo 2 agora. Vamos pegar, todo mundo pega o capítulo 2 aí, por favor. Deixa eu ver a página aqui, que é o capítulo 2. A página... É página 426, certo? Então, capítulo 2, página 426. Aí tem lá os exercícios do capítulo 2, né? Acharam aí? Sim. Tá. Então, vamos tentar, assim, junto aqui, tentar fazer alguns exercícios aí do capítulo 2, certo? Vamos tentar fazer o exercício 6. Vou esperar um minutinho. Vocês vão tentando fazer o exercício 6, página 426. Deixa eu marcar aqui, pessoal, só um minutinho, espera lá. Posso tirar essa folha, né, Fabiano? Sim, professor. Tá. Então, vamos marcar aqui para ficar tudo registrado. Aqui tá gravando, né? Depois, aí a hora que você vai ver de novo, fica registrado. Então, vamos lá. Capítulo 2. Exercícios contextualizados. Então, vamos tentar fazer o exercício número 6. Está escrito lá assim, ó, o gráfico a seguir é esse, tá? Acharam aí? Sim. Então, turma, eu vou esperar um pouquinho, 2, 3 minutos, para cada um tentar fazer aí, e aí a gente vai corrigir, certo? Vamos lá, então. Esse exercício não é de alternativa, né? Ele quer saber qual é a porcentagem, né? Pelo que eu vi lá na resposta, tem que dar 20. A porcentagem? Ele quer saber assim, ó, analisando os dados
qual é a porcentagem que representa as mulheres que têm ensino superior em relação ao total de candidatos. Então, você tem que descobrir duas coisas, na minha opinião. Qual é o total de candidatos, né? Sim. Olhando o gráfico, tem que tentar descobrir essas duas coisas. O total de candidatos e o total de mulheres que têm ensino superior. Sim. Ok, eu terminei. Eu também. Tá. Deu 20 ou não, Miguel? O meu deu 20. Tá. Miguel, enquanto a gente aguarda mais um pouquinho e corrige, vai tentando fazer o próximo. Manda ver, vamos aproveitar o nosso tempo aqui, tá? Vocês viram que no gráfico tem uma legenda embaixo, né? Ó, que dependendo do tom de verde, é o grau de formação tanto das mulheres quanto dos homens, né? Ô Miguel, quantas pessoas no total você encontrou? Ah, eu somei todas e deu 200 pessoas. Isso, perfeito. Tá certinho, Miguel. Tem 200 pessoas mesmo, né? É só ir somando assim, quer ver, turma? Só vou iniciar aqui, né? Ó. Se você olhar no desenho, vocês têm o desenho aí, eu tô colocando aqui a apostila só para ir mostrando, né? Ó. Então, se você for aqui nas mulheres, ó, você tem que somar 30 mais 50 mais 40. Aí você vai somar lá, mais 10 homens, mais 50 e mais 20. Então, o total de pessoas, né? Total de pessoas seria 30 mais 50 mais 40. Estou olhando no gráfico, certo? Isso aqui é das mulheres, né? Os homens é 10 mais 50 e mais 20. Então, isso aqui, se somar tudo aí, vai dar um total de 200 pessoas, certo ou não? Aí, outra coisa que a gente tem que saber é qual a quantidade de mulheres, né? Então, ó, quantidade de mulheres que têm ensino superior. Ensino superior. Então, a quantidade de mulheres que têm ensino superior, é só olhar aqui no gráfico, ó, essa barrinha no grupo das mulheres, a barrinha que tem o verde mais claro, é 40, tá vendo? Então, são 40 mulheres que têm ensino superior. Então, olha a pergunta dele, né? Quer saber qual é a porcentagem. Então, um jeito de fazer, né, seria assim, por regra de 3, tá vendo? Ó, 200 pessoas... 100%, né, o total, né? E 40 é x, certo? Então, multiplicando em cruz, né? 200x, 40 vezes 100. Aí você passa o 200 dividindo. Então, fica 40 vezes 100 dividido por 200. Dá para cortar os zeros aí, né? Então, ficaria assim, ó. Corta esses dois zeros com esses dois. Sobra 40 dividido por 2, que vai dar 20%. Tudo bem? Alguma dúvida? Qual o outro jeito de fazer? Não, nós vamos tentar fazer todos agora. Vamos tentar fazer o exercício 7 agora. Vamos na sequência, tentando fazer junto aí. Pode ser assim? Pode. Então, manda ver. Então, vamos tentar fazer o 7 agora, tá? Fabiana, na hora que você deu o print aqui, você fala para eu
ir para frente. Tem alguém que não entendeu isso daqui? É? Professor, print. Já deu? Sim. Ele teria outro jeito de resolver? Esse 6 aqui? É. Ó, dá para fazer assim também, quer ver, ó? Se você não quiser fazer a regra de 3, né? Ele quer que ele seria dessa forma. Uma outra forma de fazer, né? Deixa eu separar aqui, ó. Então, você podia pensar, se eu tenho total de pessoas, esses dois números aqui não tem jeito, ó, tem que encontrar olhando o gráfico, isso não tem como escapar, tá, carinha? Tem que achar o 200, que é 200 pessoas, e tem que achar 40 mulheres com ensino superior. Então, seria assim, ó, uma outra forma, né, ó. Quantos por cento de 200 vai dar 40? Certo? É uma equação, né, ó. X% de 200 pessoas vai dar 40. Então, também dá para fazer, ó. Corta os dois zeros aqui daqui, porque é vezes, né, um está em cima e outro está embaixo. Sobra 2x, ali sobrou 40, passo 2 dividindo, 40 dividido por 2. Eu tinha pensado mais ou menos assim, mas eu 20%, não é isso? É. Que é o que ele quer saber, né, ó. Essas 40 mulheres representam quantos por cento do total? Então, foi o que eu fiz, ó. Quantos por cento do total que vai dar 40, tá? Então, uma outra maneira de fazer sem usar a regra de 3. Então, vamos lá. Vou esperar um pouquinho para a turma tentar fazer o exercício 7. E vamos que vamos. Tá, a Fabiana disse que já tinha dado print, né, Fabiana? Pode ir para frente, então, né? Sim. Tá. Então, vamos colocar aqui o exercício 7. A tabela a seguir representa a contribuição que todos os trabalhadores pagaram para o INSS no ano de 2018. Então, tem aí o salário e a porcentagem na frente. Então, quem tem salário até R$ 1.600 pagou 8%. Quem tem de 1.600 a 2.800 pagou 9%. E quem tem de 2.000 até 5.000 pagou 11%. Então, essa alíquota é descontada do salário do trabalhador mensalmente. Eles descontam isso daí para poder dar para os deputados federal, deputado estadual, o pessoal lá passear de avião, essas coisas assim, tá? Beleza. Então, assim, ó, se a Thaís recebe um salário de 4.000 por mês, que valor que vai ser descontado em reais a título do INSS? Vou esperar um pouquinho, né, para vocês tentarem fazer. Percebe que a pergunta é a seguinte, ó. Qual será o desconto? Não quer saber quanto que a Thaís vai de verdade receber, tá? Porque, na verdade, ela deveria receber 4.000, mas aí tem que descontar uma dessas 3 porcentagens aqui, e ela recebe o restante. A pergunta do exercício não está querendo saber quanto ela recebe, está querendo saber quanto descontou. Já fiz tudo. Isso é facinho, né? Esse foi. Pode ir para o próximo. Enquanto eu não, né, já terminou, vai para frente aí. Não para não, tá? Bom. Então, esse 7, né, na verdade, é assim. Se a Thaís recebe
É Thaís que chama? Se ela recebe 4.000, então ela vai cair na terceira faixa, né? A terceira faixa, olhando lá, ó, se ela recebe de 2 a 5.000, então ela está aqui, 4.000 está aqui nessa faixa. Nessa faixa desconta 11%. Então, terceira faixa, desconta 11%. Então é moleza, ó. O desconto que ela vai ter é 11% de, tá vendo, ó? 4.000. Aí é fácil, ó, corta 2 zeros e 2 zeros, sobra 11 vezes 40. Se fosse só 11 vezes 4, ia dar 44. Então, vai dar R$ 440 de desconto. Então, ao invés dela receber 4.000, ela recebe 4.000 menos 440. 3.000 e alguma coisinha, certo? Mas a resposta do exercício é R$ 440, tá? Vamos para frente. 8. Esse aí eu fiz de um outro jeito, mas que também deu certo. Fala de novo, Clarinha. Esse exercício eu fiz de um outro jeito, mas que também deu certo. Esse aqui, o 7? Isso. Ah, tá, não tem problema. Beleza, você fez por regra de 3? Não, eu peguei o 4.000, multipliquei por 0,89. 0, 89. ah, tá, você calculou o salário novo dela, né? E aí você fez a diferença. Isso. Tá, tudo bem. Tá certo também. Perfeito. Bom, agora esperar mais um pouquinho para a gente tentar fazer o exercício 8. O 8 já é de alternativo, né? A resposta que eu sei, que eu estou vendo lá no gabarito é que o 8 tem que dar a letra C. Então eu acertei. Opa! Aí beleza, hein? Ótimo. Já acertou, já vai pro 9. Manda ver. Quanto mais exercício a gente faz, a gente vai ficando livre das tarefas, né? Então, vamos aproveitar o tempo, certo? É que como o próximo capítulo, ele é bem diferente desses que a gente viu até agora, por isso que eu não quis entrar nele hoje, tá? Então, nós estamos fazendo, antes de entrar num assunto novo, num assunto diferente, para não bagunçar a nossa cabeça aí, então, por isso que nós estamos fazendo esses exercícios contextualizados. Mas, lembra, contextualizado, vocês que têm que ir atrás, tá? Fazer e perguntar as dúvidas para mim. É claro que toda vez que sobrar um tempinho, assim, a gente faz que nem está fazendo hoje, vai resolvendo junto, tal, né? Já vai fazendo e já vai corrigindo, certo? Bom, então, diz aqui que tem um total de 1.167 alunos, né?
Eu vou marcar os dados aqui, tá? Aí ele diz que 40% come lanche. E desse pessoal, 72%, né, tem peso normal. Ou seja, não é nem gordo nem magro, né? É mais ou menos, certo? Aí ele quer saber, assim sendo, pode-se concluir que o número de alunos que trocam o almoço pelo lanche e tem peso normal é quanto? Então é bem simples, sim, bem simples, né? Uma forma de fazer seria essa, ó. Teria que calcular quanto que é 72% de 40% de 1.167 alunos. É o que eu preciso saber. Então, né, o número aqui de alunos, vamos chamar de N. Então, a gente sabe que trocar essa frase aqui do português para o matematiquês fica assim, ó, 72% vezes 40% vezes 1.167. Agora a gente tenta simplificar um pouco aí, né? Dá para cortar um zero aqui e só. Aí agora fica embaixo 100 vezes 10. 100 vezes 10 dá 1.000 embaixo. Aqui, quando não tem nada, é o número 1. Né? E aí tem que multiplicar agora 72 vezes 4 vezes 1.167. Deixa eu fazer de cabeça. 72 vezes 4 vezes 1.167. Vai dar 336 mil. Cadê? Ah, tá aqui. 336.096. Quando a gente divide por 1.000, é fácil, né? A gente, supostamente a vírgula está aqui, tá vendo? Aí eu vou puxar a vírgula 1, 2, 3 casas para a esquerda. Então vai dar 336,096. É claro que, como é um número de pessoas, né? 336,096 não tem como fazer esse tanto de pessoas mais um pedaço da pessoa, né? Então a gente vai ver lá qual que chega mais perto. Ó. O mais próximo é o 336 pessoas, que está na letra C. Eu fiz separado, tipo, Fez um, outro e outro, é isso? daí a porcentagem de 72 de 40, daí deu 33.552. E deu Mas depois você não calculou. Mas você aproximou algum resultado? daí deu 335,52. Daí pode aproximar, né, ou não? Pode sim. Sem problema, Matheus, está certo, tá? Pode fazer. Bom, vamos lá. Fabiana, na hora que for possível, você dá o print aí e vamos tentar fazer o exercício 9. Então, eu ia falar da 9. A 9 eu fiz, só que eu fiz ela pela lógica, então eu vou ver como é que faz a conta. Não, tudo bem. A resposta que eu tenho aqui da 9, você já olhou a resposta aí, Então, o meu deu a alternativa A, 20. mas é A mesmo. O gabarito fala que dá alternativa A, tá? Ah, ok. No gabarito é a alternativa A mesmo. Mas nós vamos tentar fazer alguma continha aqui para tentar resolver. Pode trocar, Fabiana? Sim, senhor. Tá. Vamos lá, pessoal. Vou esperar um pouquinho para vocês tentarem fazer o 9 aí, né? E aí a gente vai corrigir.
E aí, pessoal? Deu certo ou não? Tô terminando a 10. Já tá terminando 10 já? Já. Oh, beleza. Vamos corrigir o 9. Vamos tentar fazer o 9 aqui, né? Ô, Miguel, então você disse que fez só na força do pensamento, né? Foi Sim. isso? Tá. Então vamos lá. Então ele diz assim, né, ó. Espera aí que eu me perdi aqui. Aí. Ele conta, o Brasil é o quarto... Bom, Enem você sabe que conta uma história danada, né? O Brasil diz que é o quarto produtor mundial de alimentos e é também um dos campeões mundiais de desperdício. São produzidas por ano aproximadamente 150 milhões de toneladas. Vou marcar aqui. Esse aqui é produzido, né? 150 milhões de toneladas de alimentos. Desse total, 2/3 são produtos de plantio, né? É coisa que foi plantada. O outro 1/3 deve ser, sei lá, coisa animal. Vamos para frente. Em relação ao que se planta, 64% do que planta, né, ó, do que se planta, 64% são perdidos. Eita, pego. Mais da metade, caramba. Então, ele fala assim, são perdidos na cadeia produtiva. Então, ele está dizendo ó, que 20% é na colheita, 8% é no transporte, 15% é no processamento, 1% no varejo e o restante na hora de cozinhar. Beleza. Então, 64% é perdido. Aí ele diz lá assim, ó, o desperdício durante o processamento culinário, então o culinário é 1% ou é o restante? É o restante, né? Então eu tenho que fazer assim, ó, primeiro de tudo, eu pensei assim, eu tenho que pegar 20% que foi perdido na colheita, mais 8% que foi perdido no transporte, mais 15% que foi perdido na indústria, mais 1% que foi perdido no varejo, e X, que é o perdido na cozinha, certo ou não? Isso tem que dar 64, tá? Que é o total de perda, né? Então, 28 mais 1, 29, 29 somado com 15, vai dar 44, então aqui vai ficar 44 mais x, igual a 64, passo 44 para lá, então vai dar 20. Então significa que 20% é perdido na hora de fazer o alimento, certo ou não? Aí ele quer saber, esse 20% é referente a quantos milhões de toneladas, né? Então, o desperdício durante o processamento culinário e hábitos alimentares em milhão é igual a quanto? Então, essa seria mais a outra continha que a gente vai ter que fazer, certo? Então, eu teria que calcular, né? Primeiro, dos 150 milhões, 2/3 que é plantado. Então, quanto que é 2/3 de 150 milhões? Então, vamos tentar fazer essa conta aqui, tá? 2/3 vezes 150 milhões. Colocar um embaixo, né? Faz 2 vezes 150 dá 300, dividido por 3, então seriam 100 milhões, né? Ok? Então, são 100 milhões que são plantados. Desses 100 milhões, desses 100 milhões,
é que é esse pedaço aqui. Então, agora eu teria que calcular quanto que é 20% de 100 milhões. 20% de 100 milhões. Cortou, vai dar 20 milhões. 20 milhões é a letra A. Então, esse é que foi o exercício número 9. Eu fiz assim, Miguel. Eu Certo? tinha feito todo esse processo, só que eu fiz ele pela cabeça. Eu pensava que tava, tipo, tinha uma conta mais complexa, mas ok. Ô, Miguel, beleza. Mas no dia da prova, você faz umas continhas para mim, tá? Você não faz só... sim. Nas provas eu deixo Na as prova, contas. você não... Você tem que ter alguma coisa registrada lá, não pode só ser pela força do pensamento, tá? No vestibular pode, na boa, tranquilo, porque lá é teste, né? Você vai lá e mete o pau. Mas nas nossas provinhas aí, se você puder, né, escrever alguma coisa assim, como é que você pensou e tal, né? Tá certo? Geralmente em prova, quando eu faço pela cabeça, eu fico falando, tipo, como foi o processo até chegar na resposta. Perfeito. É isso mesmo. Aí dá certo, Miguel. Ô, Fabiana, a hora que você terminar o print nesse 9 aqui, aí nós vamos tentar fazer o 10, tá? Já foi? Sim. Tá. Alguém quer perguntar alguma coisa aqui, turma, desse 9 ou de qualquer um outro aí? Não. Então vamos tentar o 10, tá? Alguém já terminou o 10? Eu terminei. Eu também. Tá. Aqui no meu Bregadé aqui, tá dizendo que a resposta é 42. Acertei. 42%. Essa foi a resposta que eu tive aqui. É isso? Eu acertei, então. Acertou, Clarinha? Sim. Eu também. Sim, acertei também. Como é que foi, Miguel? Foi pela força do pensamento ou não? Não, eu fiz conta dessa vez. Beleza. Mais alguém, turma? Conseguiu fazer o 10 aí? Sim. Só vou começar a ler e vou escrever os dados aqui, tá? Um automóvel de uma fábrica é vendido para uma revendedora por 18 mil. Tá. Essa revendedora vende esse mesmo automóvel por 25.560. Ó, tá ganhando uma grana, hein, bicho? Comprou por 18 mil, olha, e vendeu por 25, 25,5, 7 pau e meio, olha que beleza. Quer saber qual a porcentagem de aumento, né? Então, dá para fazer igual aquele de equação que eu já mostrei para vocês, ó. Você pega aqui, ó, 18 mil mais X% de 18 mil tem que dar 25.560. Resolvendo essa equação, acho que dá certo. Aqui dá para cortar, né? Já diminuir, já cortando esses dois zeros com 2 aqui, fica 180x aqui, tá? Então, 18 mil, 180x, 25.560. Aí eu passo o 18 mil para lá. Negativo. Então, 25 menos 18 vai dar 7.560, é isso? Confirmando aí, né? 7.560. Então,
Aí passo os 180 dividindo. Dá para cortar o zero. Então, na verdade, fica 756 dividido por 18. 756. De novo. Agora não dá para atender não, filho. 756 dividido por 18 deu 42. 42%, tá? Tudo bem, turma? Pessoal, eu vou fazer a chamada, aí a chamada é da seguinte maneira. Eu vou clicar aqui nos participantes, aí aparece aqui do lado para mim quem que está participando, aí eu vou dando print na tela e vou salvando no arquivo aqui, tá? Para não ficar chamando de um por um. Então, vocês tenham paciência um pouquinho aí, que o meu computador é velhinho, ele demora um pouquinho, mas vamos lá. Então, print screen. Agora eu vou abrir um arquivo do Word. Ctrl V, né, para colar. Aí tem que voltar lá e dar outro print, porque não cabe numa tela só, certo? Então, mais um print. E mais um. Aí agora vai dar certo. Tem que salvar. Hoje é dia 3 de 3 de 2021. Turma, já está feita a chamada, ok? Vou fechar a gravação aqui, né? Porque está chegando no finalmente. Fala, Clarinha. Não, só confirmei, só. Tá. Vou fechar a gravação aqui, né? Interromper a gravação.